o Alan tem informações aí de que o Flamengo vai ao mercado, vai procurar, vai mapear ali o mercado para poder trazer um meia nas próximas janelas de transferência, justamente por conta da lesão do Arrascaeta, né, que teve uma lesão aí, né, no músculo adutor da coxa direita pela seleção uruguaia e vai desfocar o Flamengo no início do Campeonato Brasileiro e também na Libertadores, né? Então, por isso que eu acho que é importante o Flamengo se movimentar enquanto isso no mercado. Alan, o que você pode trazer para nós sobre essa questão do Arrascaeta? Então, Lucas, ontem de manhã, né, o GE trouxe informação dessa possibilidade. Eu fui atrás, eu corri atrás, conversei com pessoas do Flamengo, mais de uma pessoa, e me confirmaram que sim, é uma ideia. O Flamengo, por conta de readequação no orçamento, o Flamengo, como tem um elenco já considerado muito bom, o Flamengo, nesse primeiro momento, na janela do início do ano, o Flamengo fez movimentação só de reposição. O Flamengo perdeu o Gabriel, trouxe o Juninho, o Flamengo trouxe o Danilo, com a saída do Fabrício Bruno, né, teve a saída do Davi também, e o Flamengo implementou, né, o novo setor de scout, que já está trabalhando, né, para buscar nomes no mercado de todas as posições, e uma das conclusões que o Flamengo já chegou é que, por conta da sequência de lesões do Arrascaeta, pela condição física do Arrascaeta, o Flamengo precisa ter um outro jogador com características um pouco semelhantes à do Arrascaeta. Porque o Flamengo hoje pode jogar sem o Arrascaeta. A gente lembrou aqui que a final da Supercopa do Brasil contra o Botafogo, o Arrascaeta começou no banco. O Flamengo começou com Pulgar, Gerson e Dela Cruz. Então existe, mas o Felipe tem interesse em ter mais um jogador por conta de data FIFA, por conta do calendário pesado. Então, com risco de não ter o Arrascaeta de forma constante e 100% fisicamente, e até para você ter o melhor do Arrascaeta, o Flamengo chegou à conclusão que é importante ter um outro jogador também com essa característica. Até para você ter o Arrascaeta mais saudável, né? Você não precisar forçar a barra com o Arrascaeta em vários jogos. Então a ideia é que na janela do meio do ano, não nessa, porque essa janela que está aberta agora é só de jogadores que jogam aqui, que jogaram o campeonato estaduais. Eu não sei se o Flamengo acha um nome que o Flamengo acha que vale muito a pena, que jogou por aqui, mas na próxima janela o Flamengo já está mapeando jogadores com a função do Arrascaeta. Então existe uma possibilidade da janela do meio do ano, além do Jorginho que o Flamengo está tentando, o Flamengo também buscar um meia. Existe essa possibilidade para concorrer com a Arrascaeta, tá? Concorrer com a Arrascaeta por uma vaga e para também você ter o melhor do Arrascaeta. Primeiro, para você ter um jogador quando você não tiver o Arrascaeta por conta desse problema físico. E também para você ter o Arrascaeta, não precisa ter o Arrascaeta em todos os jogos e você tentar ter o melhor do Arrascaeta e ter um outro jogador que possa concorrer aí com titularidade com o uruguaio. Então, a informação que eu tive, tá? Tive essa informação ontem, né? Hoje confirmei com uma outra pessoa, é que é ideia do Flamengo sim buscar esse nome do meio do ano. Alan, existe chance do Flamengo recuar nisso? Existe sempre, porque, por exemplo, são questões imaginárias. Por algum motivo o Lohan volta a ganhar a oportunidade e aí começa a ir muito bem. O Pablo Lúcio entra, ou então o Flamengo joga de uma outra forma, o Luiz Araújo joga de meia e arrebenta. Aí isso o Flamengo pode rever. Mas hoje a ideia é buscar mais um jogador com características semelhantes à do Arrascaeta no meio do ano. Essa é a ideia, tá? E eu estou apurando se pode ser uma ideia zagueiro também por conta do Danilo, né? Que chegou há pouco tempo, mas já está tendo uma dificuldade. Eu tendo informação, eu trago para vocês, mas a informação do meia que eu consegui é exatamente essa, Lucas. Até para passar a bola para o André, né, sobre essa questão do Arrascaeta, né, é importante frisar também que recentemente foi conversado sobre a renovação de contrato do jogador. Né? O empresário do atleta foi fazer essa movimentação para tentar essa renovação contratual com o atleta, só que é difícil você falar em renovação de um jogador que realmente, quando você necessita, né, do atleta, que nem vai iniciar agora as principais competições, por mais que foi feito um trabalho de controle de carga, né, do elenco do Flamengo, agora no início do Campeonato Carioca, você tem também aí Libertadores começando, daqui a pouco vem Copa do Brasil, também brasileiro, as competições acabam se afunilando ali, você não tem o Arrascaeta disponível, né, e acaba deixando o elenco do Flamengo um pouco mais enfraquecido nesse setor de meio campo. Quem sabe a qualidade do Arrascaeta quando ele está 100% fisicamente, quando ele pode entregar 100% tecnicamente,
mas não é o que a gente tem visto nos últimos anos, né? E aí, para passar para o André, né, sobre essa questão do Flamengo buscar um meia no mercado, queria passar para você, André. Compensa essa renovação do Arrascaeta, como foi proposto anteriormente pelo empresário do atleta, né, que começou essa movimentação? E outra coisa, André, o Flamengo buscando, né, um novo meia no mercado, você tem interesse em algum jogador específico que você poderia, esse jogador me agrada, poderia fazer a função do Arrascaeta aqui, né? Porque é difícil também você achar um meia com a qualidade do Arrascaeta, né, técnica no futebol, né, justamente porque muitos clubes não têm esse jogador, né? E aí eu queria saber se você tem algum jogador no mercado que você acha interessante que o Flamengo poderia ficar de olho. Não, eu não indico jogador porque pode parecer lobby, pode parecer que eu estou ganhando grana de algum empresário para indicar algum jogador. Não indico jogador, não falo nominalmente. Se o nome do jogador surge no mercado, surge com uma notícia de possibilidade do Flamengo contratar, aí eu falo sobre ele. Agora, ficar citando o nome, eu acho super suspeito em outros colegas, não faço isso de jeito nenhum. Sobre as contratações, eu vou até além. Eu acho que o Flamengo vai ter que rever a sua política de contratações. Porque se a ideia é ter intensidade nível Europa, não dá para trazer jogador que volta porque não está aguentando a intensidade nível Europa. Então vai ter que... Ou o jogador que nunca foi para a Europa porque nem imaginam que vão fazer, porque não vão contratar, porque já sabe da questão física, da fragilidade física do jogador. Então vai ter que mudar a política de contratação do Flamengo. Porque se a gente for pensar, o Flamengo está quase formando um time de jogador que você só pode contar por 30 jogos na temporada, 35 no máximo. Danilo, pelo jeito, é isso. Alexandre, pelo jeito, é isso. De La Cruz é isso. Arrascaeta é isso. E daqui a pouco, talvez o Bruno Henrique seja isso, um pouco. E se é para jogar intensidade alta, muitos jogos na temporada, ou então contrata um monte de jogador veterano e vai revezando eles. E o treinador vai revezando para ter o melhor deles em cada um em 30, 35 jogos e fecha 70 jogos na temporada. Vai ter que ser alguma coisa nesse sentido, porque, assim, o Arrascaeta é um caso, né? Então, assim, não dá nem para começar a conversar sobre renovação, não dá. Não, o jogador vive lesionado, entendeu? Cheio de problema. Não dá para renovar o contrato dele por gratidão. Pelo que ele fez. Tem que ser o custo-benefício do momento que renova para frente. Se o Flamengo analisa que o custo-benefício não vai valer a pena, não tem que se fazer só porque é ídolo, porque é o camisa 10, por tudo que ele fez nos últimos anos e tal. Não dá. Não dá. Homenagem se faz depois. Na hora ali é o que o cara é o que o jogador consegue desempenhar. E no momento não tem como. Porque, assim, a gente percebe claramente que a questão física está interferindo na parte técnica. A impressão sempre que eu tenho é que o Arrascaeta finaliza jogadas meio de qualquer jeito, está finalizando muito mal. De 3, 4 que ele finaliza, uma só tem algum nível de qualidade, o resto é muito... Às vezes a bola sai quase na lateral e tal. Talvez pelo temor que o jogador tem de batendo na bola ter uma contusão. É a impressão que eu tenho. Não tem como avaliar isso, provar, mas assim, o que eu vejo é um jogador que tecnicamente tem apresentado cada vez menos futebol. Jogou bem o Fla-Flu da final? Jogou, porque era uma final e tal. Mas aí, pô, se for contar com o Arrascaeta só em final, aí ele não joga 30 jogos no ano, ele vai jogar 2, 3. O resto ele vai estar só em campo, sem render, sem desempenhar, é muito difícil. Então eu acho que tem que ser feita uma avaliação criteriosa e racional. Não pode deixar a emoção, o reconhecimento por tudo que o jogador fez, mas na hora de renovar o contrato é só projetando o que ele pode desempenhar com essa renovação de contrato nos próximos anos. É isso que tem que ser avaliado, só. E mais nada. Se vale a pena, renova. Se não vale, cumpre o contrato até o final e depois faz uma belíssima homenagem para ele, sim. Não em jogo de brasileiro, valendo 3 pontos. Em outra ocasião, em outra situação, faz uma belíssima homenagem, porque ele merece, sim. Mas, infelizmente, o jogador precisa do corpo.
E se o que fisicamente não está rendendo, não dá para fazer contrato vitalício por gratidão. Já sempre falo aqui, se for para dar contrato para alguém só para ser ídolo, dá para o Zico. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.